Em 2006, um ano antes do iPhone ser lançado no mercado, o Steve Jobs fazia grupos focais com usuários de smartphones da época e perguntava para todos eles: que tipo de smartphone você sonharia em ter? E todo mundo sempre dava a mesma resposta: ah, eu sonho um celular grandão, com uma tela bem grande, um teclado de plástico, bem grandão também. Ninguém, atenção, pedia um celular sem teclado ou touchscreen como ele é hoje. E por quê? Simplesmente porque as pessoas estavam pedindo um BlackBerry maior. E se o Steve Jobs tivesse apenas escutado o que as pessoas queriam, estaríamos todos com aparelhos gigantescos que nem caberiam em nossos bolsos. Percebe que uma das grandes habilidades hoje dos líderes não é apenas de responder ao que o cliente quer, mas é de antecipar o que o cliente precisa antes que ele ou ela saibam expressar. Essa de que o cliente nem sempre tem razão, indo contra o famoso ditado, é uma dura realidade da liderança. Porém, no mundo da inteligência artificial, ela pode ser resolvida por meio do uso da tecnologia. E na realidade, são muitas essas verdades desafiadoras que CEOs e líderes devem enfrentar nessa corrida da IA generativa, entre as quais o fato de que ainda temos um bom caminho pela frente para preparar os profissionais para a era da inteligência artificial. E tudo isso coloca muita pressão em cima do papel da liderança na implementação da IA nos negócios. E esse novo papel é justamente o tema do vídeo de hoje, em que iremos discutir alguns dos insights principais do CEO Study, uma pesquisa feita pelo IBM Institute of Business Value, com Marcelo Flores, gerente geral da IBM Consulting no Brasil. Confira só. Para começar, eu queria dar as boas-vindas nesse vídeo sobre o papel das lideranças na implementação da IA nos negócios para o nosso convidado de hoje, o Marcelo Flores, gerente geral da IBM Consulting no Brasil. Bem-vindo, Marcelo, um grande prazer estar aqui com você. Oi, André, tudo bem? O prazer é meu, obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo aqui que eu tenho certeza que vai ser ótimo. Vai ser ótimo mesmo, Marcelo, até porque as estatísticas do CEO Study de 2024 da IBM Institute of Business Value está ótimo, então tem várias estatísticas muito interessantes. A primeira das quais que eu queria discutir com você é que, segundo o CEO Study, 51% dos CEOs brasileiros entendem que a vantagem competitiva de suas empresas irá depender de quem tem a IA generativa mais avançada. E olha que interessante, há 2 anos, mal se falava de IA generativa. E hoje, mais da metade dos CEOs no Brasil aponta ela como um fator determinante. Então, queria começar te perguntando qual é o cenário atual da IA generativa no Brasil, na visão de você? O cenário atual da AI generativa no Brasil, na minha visão agora, já é um cenário de começar a captar benefícios, tá? Porque, como você bem falou, há 2 anos a gente mal ouvia falar em AI generativa, mas há bastante tempo a gente fala em AI, né? O que a AI generativa trouxe foi a discussão de AI no dia a dia, né? Então, começou-se a usar Gen AI há 2 anos, né? Como você bem falou, e agora o que a gente está vendo agora? Já uma fase de coleta de benefícios daquelas empresas que iniciaram tudo, que anteciparam o seu uso, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, começar a ver benefícios. Para essas empresas também que vão começar a coletar benefícios, sempre quando benefício aparece, vem também lições aprendidas, né, para você retroalimentar o modelo. Então, essas empresas já estão com 2 passos à frente daquelas que ainda não começaram, já vão ter também a oportunidade de melhorar os seus próprios modelos, melhorar os seus cases, melhorar a sua governança, enfim. O segundo ponto que a gente vai ver muito é também um aumento de uso, de escala. Aquelas empresas que, por uma razão ou por outra, ainda estavam esperando um pouquinho, né, para poder começar a usar essa tecnologia, mesmo aquelas que já usam AI tradicional, vamos falar assim, também eu tenho absolutamente ou quase certeza que é um movimento que elas não podem se dar ao luxo de não fazer. Então a gente vai ver isso também. Então a gente vai ver uma progressão, escala. Vamos ver também cada vez mais empresas que já têm aplicações ou que já têm seus processos AI, por exemplo, para melhorar o seu atendimento, AI tradicional, ou para melhorar a sua relação com o seu colaborador, também vamos ver cada vez mais elas incorporando essa nova tecnologia
para começar a coletar novos benefícios desses processos e aplicações já estabelecidas e com status quo já definido. E por último, que eu acho que é o mais importante, e é impressionante, você falou bem, né, Andréa, porque são só 2 anos, mas a gente já pode falar em evolução, né? Algo que está sendo muito discutido hoje e que a gente cada vez mais vai ver como tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos de uma maneira muito rápida é a implementação de agentes. E o que são os agentes? Né? A gente sempre falou muito nos últimos 2 anos, tem falado muito de GenAI e no nosso dia a dia, né, como assistentes, como os copilots, né, como os copilotos, fazendo uma analogia com um avião, com aeronaves. E esses assistentes, eles aumentavam, podemos falar assim, a sua inteligência, a sua produtividade, mas era o seu copiloto, quem comandava o avião era você. A tecnologia já evoluiu, e quando a tecnologia evoluiu, ela evolui, mas precisa de ter adesão. Então, acho que também, aquilo que eu falei, já tem empresas com grau de maturidade que já estão prontas para receber essa evolução, que é o quê? AI, Gen AI, como pilotos, né? Que são os agentes autônomos, não só assessorando você, os assistentes ainda vão continuar, mas também executando processos end-to-end, comandando o avião. E aí você imagina o desafio que vai vir adiante, porque você imagina um gerente que vai ter que, na sua equipe, vai ter funcionário, pessoas, agentes autônomos, como conviver. Então, eu acho que também vai ser um ano de introdução de outras áreas das empresas que até agora tem ficado um pouco apartado, por exemplo, RH. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que ter um advento de RH nessas discussões. Então, acho que são esses pilares: progressão, escala, evolução, mas principalmente começar a coletar o benefício desse investimento que foi feito nesses últimos 2 anos. E é justamente sobre benefícios, você mencionou isso muito ao longo da tua resposta, e é sobre os benefícios que eu queria falar um pouquinho, porque na sua visão como líder justamente da IBM Consulting, qual você diria ser e serem os principais benefícios, ou enfim, as formas através do qual essa tecnologia transformadora pode afinal ajudar líderes e negócios? Como eu falei no início da conversa, André, eu no final da década de 80 eu comecei como programador, né? Assim que o computador pessoal que eu mencionei aqui, ele apareceu, as primeiras linguagens de programação mais amigáveis, né? E essa pergunta, eu não saí do mercado desde então eu tive o privilégio de ser não só alguém que coletou o benefício da tecnologia ao longo do tempo, mas que participou, posso dizer isso com propriedade, ativamente como técnico, programador, analista de sistemas, durante toda essa evolução. E o que a gente viu ao longo desses 40 anos é uma, uma grande quantidade de tecnologia aparecendo. E cada vez que aparece essa tecnologia, uma tecnologia nova, essa pergunta que você acabou de me fazer é natural que ela venha, né? Veio com internet, veio, sei lá, com iPhone, veio com, enfim, com qualquer outra tecnologia, a gente viu tantas. E eu sempre, eu ando pensando, que tem me perguntado muito sobre isso, e eu sempre vou dar a mesma resposta, igual, né? A tecnologia ela existe para resolver problemas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Na nossa vida pessoal. Vamos separar pessoal da profissional. Na vida profissional, o desafio de qualquer empresa, você lida com cliente, então é melhorar a relação com seus clientes. Obviamente, indiretamente, isso vai trazer uma melhora de receita, porque vai ter mais o NPS, fidelização, mas no final é isso, né? Atender mais rápido ao seu cliente, melhorar a relação com o seu fornecedor, né? Também, certo? Isso é muito importante. Melhorar a relação com o seu colaborador, né? Também. E no final isso vai trazer mais produtividade. A produtividade que a gente fala tanto e a redução de custo, elas são consequências de uma implementação de qualquer tecnologia. Claro, níveis diferentes de benefícios ou horizontais, né, nos domínios que você tem, ou verticais, no custo e na produtividade daquele domínio, isso pode variar, mas a tecnologia, no final, ela tem que vir para isso, né? Então, assim, o GenAI é mais uma tecnologia, é sim, claro, uma tecnologia que tem uma potência, eu diria assim, muito forte,
né? Porque, como a gente falou agora na primeira pergunta, ela não veio só para te ajudar, ela veio também para ser o piloto, não é? Mas para ser o piloto no final, para liberar ainda mais uma capacidade produtiva nossa, liberar mais tempo, porque no final também é isso que a tecnologia, essa missão também é a tecnologia lá atrás, ela libera nosso tempo, ela vem fazendo isso desde a década de 80 para você fazer coisas diferentes com o seu tempo, na vida pessoal ou profissional. Então, eu acho que é isso, André. Essa resposta ela é a mesma há 40 anos. Não vai mudar daqui a 100. O que muda é o impacto. E o impacto é cada vez maior. A gente está vendo uma aceleração exponencial e, como você disse, agora com os agentes de IA que começam a tomar decisões sozinhos e aprenderem sozinhos, imaginemos o que nos espera agora em 2025. E, ao mesmo tempo que, assim como qualquer tecnologia, mas particularmente a inteligência artificial, é transformadora, ao mesmo tempo, não vem sem desafios. Desafios vinculados muitas vezes à sua implementação. Existem barreiras, você até em entrevistas já disse que um dos grandes desafios das organizações hoje é de enfrentar as barreiras significativas que existem entre, obviamente, uma vontade de adotar a IA e, de fato, a adoção em si. Então, quais são as principais barreiras que os líderes têm que enfrentar e, talvez, já encaminhando, depois falaremos das soluções. Para mim é muito clara a principal barreira que líderes têm que enfrentar. Isso vale para a gente mesmo na IBM, nós estamos há 100 anos nos reinventando e implementar AI e GenAI nos nossos processos também é um desafio muito grande. E a propósito, é algo que a gente usa para ajudar os nossos clientes cada vez mais com as lições aprendidas, com os benefícios que ela pode gerar. Então, esse ponto ele é um desafio não só para os clientes, mas para empresas como IBM e outras empresas do mercado também. Esse é o primeiro ponto que eu queria fazer. E o segundo ponto pensando em desafio, tá, André? Para mim, de novo, eu remeto a desafios associados a qualquer tipo de tecnologia ou de novidade. Né? Sim. Tudo que é novo remete a um desafio de você se estruturar para usar o novo, você definir. E eu vou. Essa resposta tem que ter um. Porque muita gente já fala sobre isso. Né? Implementar um processo de governança é óbvio, implementar um framework. Você ter cuidado com o uso da tecnologia não é só por usar, não é fancy usar a GenAI. Tem gente que não precisa, tem gente que não precisa nem de AI. Então, também saber dizer não é um desafio. Né? Eu acho que isso é muito importante. Tinha uma amiga minha que dizia, chique é recusar. Eu acho que às vezes aqui isso Sim. aparece muito bem. Eu nem sempre eu preciso, porque também cada vez mais que eu coloco o GenAI, e aí sim é o desafio real, aparecem uns tipos de desafios novos que a gente não estava acostumado a lidar. Alucinação, por exemplo, Sim. né? Esse sim é um desafio novo que eu tenho que estar preparado para lidar com ele e a consequência pode ser muito grave. A consequência pode ser o fim do seu negócio, né? Então, poxa, cada vez que eu implemento um caso de uso de GenAI, eu tenho que lidar com isso. Então, eu tenho que ter muito cuidado para não implementar aquilo que eu não preciso, porque meu risco ele exponencia. Então, eu acho que o ponto é, qualquer novidade tecnológica, qualquer movimento novo que a gente faça na nossa vida traz desafios e preocupações e eu tenho que me preparar para isso. Isso vale no esporte, vale na nossa vida pessoal, no relacionamento, ou vale na nossa vida profissional. A diferença aqui é que, ao poder se passar por humanos, a gente tem esse risco e eu tenho que saber lidar com isso. E é interessante, Marcelo, porque de fato fica claro, então, por tua fala, que não é só questão de ter acesso à inteligência artificial generativa, mas é o uso que fazemos dela. E o uso, né, que dá vida a outputs melhores a respeito de nossos competidores, por exemplo, nasce fundamentalmente de duas entre variadas coisas, que é, primeiro, dados, como você mencionou, que podemos aprofundar, e segundo, é o treinamento das pessoas que usam a inteligência artificial. Porque, de novo, o acesso hoje é democrático, mas quem sabe fazer melhor uso dela vai ter uma vantagem competitiva. Então, terá um papel muito importante no treinamento e na formação das pessoas para usar melhor a IA generativa. Então, primeiro, só aprofundando rapidamente a questão dos dados,
o banco de dados que é usado para alimentar as próprias inteligências artificiais é, de fato, muito importante. E hoje os Large Language Models têm treinamentos de dados muito vastos, mas cada vez mais estamos vendo também Small Language Models customizados para organizações e tudo. Então, o quão importante também para os líderes entenderem arquitetura de dados, o quão enviesados ou menos eles são, qual a qualidade deles, porque afinal estamos quase entendendo que hoje o líder precisa também ser um líder cada vez mais analítico, por mais que não seja um líder da área de tecnologia só. Qual o papel dos dados nisso tudo? Você colocou um ponto bom que é, dependendo do tipo de liderança que você tem, obviamente, quando eu falo de uma liderança de TI, um CIO, é diferente quando eu falo com uma liderança de CFO. Então, eu acho que cada um tem que ter uma profundidade, né, em relação à sua verticalização, né, ao seu domínio. Mas algo que deveria ser horizontal entre todos é os seus dados precisam ser tratados para gerar a informação que você precisa e uma informação confiável. E o confiável é a novidade. Porque se você olhar, e de novo eu vou remeter lá a esses últimos 40 anos, o dado sempre foi um desafio, mas sempre foi a matéria-prima para gerar informação, né? O que mudou é como você coleta esse dado e gera essa informação, que é a tecnologia. Porque se você for na década de 80, de novo, quando eu comecei, eu tinha o dado, a linguagem de programação e a computação. Mas eu não tinha um software que fazia eu apertar um botão e já estava pronto para eu poder gerar a informação que eu precisava. A gente tinha que construir milhares de programas, milhares de aplicação, tempo, né, e investimento. Mas ter os dados estruturados sempre foi uma premissa básica desde aquela época para você ter a informação. Estruturado significa ter o dado que você precisa, mas eu era quem fazia o input do dado. Então, até, se você olhar, é até interessante isso. Eu tinha até um controle maior do dado naquela época, porque não era dado que eu fazia download, dado que eu digitalizava documento. Eu incluía o que eu precisa. Ah, cadastro de cliente. Vamos botar o André, o endereço, se ele é casado ou não, da onde ele vive, por aí vai. Então você já tinha o dado que você precisava. Era um problema menos do que a gente tem hoje. Ao longo do tempo, a evolução, a gente começou a ver os data warehouse, por exemplo, né? Que são tecnologias que já tratavam o dado, né? Mas era muito caro treinar o dado, né? Era muito custoso treinar. A gente está falando o quê? De 15, 20 anos, mais ou menos, certo? E aí, tinha aquela máxima, né? Vamos botar tudo para dentro e depois a gente vê o que faz. E tem gente vendo o que faz até hoje, né? Com esses dados todos. O que o GenAI veio? O GenAI é uma tecnologia, a própria AI até um pouco, né? Mas mais o GenAI é uma tecnologia que ele consegue acessar esses dados de uma maneira muito rápida. É uma combinação de um algoritmo com um chip que acessa isso de uma maneira muito rápida e baseado no algoritmo, enfim, né? E ele toma uma decisão e mostra na tela uma melhor resposta para uma determinada pergunta. Então, dito isso, o que eu sempre faço essa analogia é que a gente sempre tenta, né, criar alguma coisa, mas os desafios são similares, os objetivos também, que o dado é para gerar informação, o que muda é o que a tecnologia proporciona para você. Eu estou falando isso por quê? Porque, de novo, a resposta é muito parecida, né? Os dados, o que a gente tem que ter? Eu tenho que ter os dados estruturados, os dados que eu preciso para gerar a informação que eu preciso. A informação hoje que eu preciso, ela vem definida através de casos de uso. Então, os nossos desafios o nosso desafio, né, dos nossos clientes, enfim, do mercado, é definir os seus casos de uso e conectar esses casos de uso aos seus dados. E eu vou mais além, é um desafio também limpar os dados que você não precisa, por aquilo que a gente falou, para você não ser só mais eficiente na resposta, diminuir o seu risco, mas também, né, contribuir com o tema da energia, que eu acho que é tão importante, tá? E também uma boa escolha de dados com o tema da confiabilidade, que é um tema que eu acho muito importante e queria aprofundar, porque no CEO Study tem uma estatística que chamou a minha atenção, é que 82% dos CEOs brasileiros
acreditam que a transparência da IA generativa seja a chave para conquistar a confiança do mercado. E outra diz que 70% dos respondentes, né, estabelecer e manter a confiança na tecnologia terá um impacto maior no sucesso da organização do que qualquer outro produto ou serviço ofertado. Então, isso me faz entender que, fundamentalmente, a confiabilidade dos dados leva a uma melhor retenção, fidelização, aproximação de potenciais clientes devido à ética e transparência no uso da inteligência artificial. Então, como que a IBM acredita que as lideranças podem encarar essa questão, ainda mais por vocês oferecer uma ferramenta incrível para governança, que é o Watson X Governance? Então, como vocês encaram essa questão e como líder da IBM Consulting, qual você acredita ser a melhor abordagem para as empresas obterem essa confiabilidade por parte de seus clientes? Você adicionou um ponto muito importante até a minha resposta anterior, né? A questão da confiabilidade nos dados, ela é essencial e ela está conectada ao que a gente falou, a algumas perguntas, que é, pô, eu preciso ter uma confiabilidade do que o dado vai dar a informação que eu preciso e correta, justamente porque essa tecnologia ela é tão poderosa que ela gera alucinação, gera respostas indevidas. Então a gente tem que ter muito cuidado e trabalhar o dado é o ponto de partida. E, de novo, não é só para GenAI, é para qualquer tecnologia, para uma aplicação e por aí vai. A diferença do GenAI é que você não gerencia as perguntas através de um prompt na tela. Você tem uma tecnologia descentralizada, que já é uma perda de controle do que pode acontecer na ponta, e que é uma conversa tipo essa, que pode ser uma conversa tipo essa que nós estamos tendo aqui. E isso muda tudo, porque eu pergunto o que eu quero, se eu tenho um software, né, com dados pouco controlados, ele responde o que quiser. E esse responde o que quiser, como eu comentei, ele pode ser danoso e, quem sabe, assim, trágico, né, para o futuro de uma organização. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, a nossa resposta para isso, como IBM, é muito clara, tá? Assim, a gente tem que transparência e ética e confiabilidade é chave nessa discussão e ela não é algo que você pode optar e não ter. Ela é mandatória. Isso faz todo é um mandamento. Ela tem que acontecer, porque isso é tão poderoso e a gente já falou algumas vezes o porquê. Que se eu não tiver, e eu vou usar uma palavra aqui que não quero que soe, mas controle sobre esses dados, sobre o que eu quero ter de informação a partir desse dado, como eu tinha lá quando eu desenvolvi a aplicação. Ao desenvolver uma aplicação, eu defini um monte de requisitos, um monte. O que era isso? Controlar aquilo que eu quero responder. E tudo bem, não, é isso que a gente tem que fazer. E aqui eu acho que a gente, como IBM, tem uma vantagem muito grande, não é à toa do porquê que a gente lidera, né, AI há tanto tempo e já vem aí trabalhando com muitos clientes, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, há bastante tempo. Porque se você. Eu acho que a própria história do AI, dessas premissas, se confunde um pouco com a nossa história, porque sendo a IBM uma empresa de mais de 100 anos no mercado de tecnologia, né, eu acho que a questão de estar se reinventando sempre não precisa nem falar, porque imagina quantas empresas a gente viu nascer e morrer nos últimos 30 anos e a gente está aqui há mais de 100 anos. Mas eu acho que tem um ponto mais importante que esse, que é, a gente não estaria até aqui hoje, né, sendo essa potência que a gente é, se a gente não tivesse a confiabilidade dos nossos clientes e do mercado e da sociedade, e confiabilidade vem de credibilidade, e credibilidade vem de ética e transparência. Então, isso são elementos que estão... E eu posso falar, eu tenho 25 anos de IBM. Eu falo isso com propriedade, como a gente vive isso aqui no nosso dia a dia. E combinado a isso, a gente fala muito de, como eu falei no início, né, de AI agora, por causa do chat que trouxe essa conversa para o dia a dia, tanto em ambiente profissional como no ambiente pessoal, mas eu não preciso nem voltar na década de 60. Em 97, o Deep Blue, o nosso computador, ganhou do Garry Kasparov, que foi um marco da inteligência artificial, né? Então, isso já tem 97, 2007, 17, quase 30 anos. Falando um pouquinho aqui de IBM Brasil, a gente também já vem implementando, de novo, eu reforço esse ponto, porque, de novo, isso é bastante importante, porque a maturidade
é muito importante na implementação desses projetos, porque você falhar hoje numa implementação de algo, a consequência não era igual antes. A relação do tempo hoje é diferente. Você falou bem, Andréia, isso é tão exponencial, acho que você usou essa palavra, potente, que também, além do não fazer ser, não, você tem que fazer, você não pode optar por não fazer, mas fazer errado e fazer errado com parceiro errado, ou definir coisas erradas, pode ser mortal, porque 6 meses hoje, um ano, não é igual aos 6 meses, um ano de antigamente. Esse é um ponto importante. E a gente já vem fazendo aqui no Brasil, a gente implementando AI para poder melhorar relação com os nossos clientes, perdão, relação do cliente com o nosso cliente no atendimento de ponta. Pô, no Bradesco implementamos o URA em 2016. Desde então a gente vem numa escala de progressão, de melhorando essa capacidade de atender clientes, Bradesco, TIM, CEMIG, onde a gente tem todo o atendimento, não só de voz, mas digital e físico, processos com nossos BPOs, né, com digital workers e agentes já implementados, por exemplo, como na Vale. Eu acho que essa combinação toda ela é o que traz para a gente uma relevância muito forte no mercado no que se trata de AI. Então, assim, o nosso posicionamento ele é muito claro. Assim, você tem que fazer essas 3 palavras, ética, transparência, integridade, até, enfim, não são escolhas, são mandatórias. Tem que ter um projeto que faça sentido, né? Aquilo que a gente falou também um pouquinho no início, não é fazer por fazer, tudo tem um porquê, né? Você compra um relógio porque você quer ver a hora, você implementa GenAI porque você precisa de GenAI. Senão você pode ficar no machine learning, você pode ficar até com automação, por que não? Certo? E um pouquinho de conceito para a gente tem 4 grandes pilares que a gente defende ou aqui, ou na China, ou no Japão, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, que ela tem que ser aberta, né? Esse é o primeiro pilar, né, dos 4 que eu vou mencionar aqui. Ela tem que ser aberta e a gente defende isso e outorga isso. O que significa ser aberta? Tem que usar as tecnologias abertas para dar a possibilidade de você usar toda a nossa capacidade de criação para contribuir para ter algo cada vez melhor. Ela tem que ser confiável, né? Então a gente já falou sobre isso aqui, não vou me estender, mas ela tem que ser, você tem que acreditar, não pode alucinar, né? Ela tem que ser direcionada. A nossa visão de AI é uma AI para business, né? A IBM ela já saiu do B2C lá na década de 90 e a gente reforça o nosso posicionamento que que a gente quer fazer com AI é direcionada para business, ajudar os nossos clientes, ajudar os seus clientes a terem uma relação melhor, como eu comentei. E empoderada, né? A gente acredita realmente que a gente tem que empoderar as pessoas e dar capacidade de criação, porque eu acho que essa é a beleza. A gente falou muito de tecnologia ao longo do tempo, mas uma coisa é verdade. Eu acho que eu nunca vi uma tecnologia nos meus 30, sei lá, 8 anos de carreira, eu estou com 52, agora comecei com 14, eu nunca vi algo tão potente no que diz respeito a poder ser tão democrático, né? É fato que a gente participou como humanidade dessa primeira onda, que foi a quantidade de dados que a gente fez upload, não foi a contribuição minha nem do Andréia, foi de toda a população, né? Então isso já a gente contribuiu para ter isso tudo disponível. E agora a gente tem esse papel também de criar use cases. Vou dar mais um exemplo interessante desse poder e como isso é democrático. A gente tem algo aqui que a gente chama de Watson X Challenge. Tá? O que a gente faz aqui? É bem legal. Isso está muito conectado ao que eu falei, que a gente sempre é um cliente zero da nossa própria transformação. Né? Eu dei o exemplo aqui agora há pouco, porque a gente usa isso para o mercado. Certamente você vai trazer benefícios e lições aprendidas que você pode compartilhar com o cliente para acelerar os benefícios que o cliente quer. Mas voltando aqui complementando ao ponto do Watson X, a gente faz, e não é, pode ser o nosso engenheiro que está lá na NASA, pode ser um assistente que não tem nenhuma associação à tecnologia, usa a tecnologia como para facilitar seu dia a dia, para a gente poder criar o use cases para poderem ser depois usados aqui. Então, imagina quando eu falo do empoderamento, essa tecnologia ela é de tão fácil uso
e ela é tão assim escalável e desassociada de uma área de IT que qualquer um pode contribuir produzindo conteúdo. E esse é um grande exemplo. A gente vê cada coisa, desde assistentes. Tem pessoas aqui que estão há muito tempo, que não tem nenhuma intimidade com tecnologia no seu usuário, participando e com uma vontade. Você vê aquilo na prática, trazendo um benefício para você e muito rápido. E até pegando um pouco nesse gancho sobre o que faz com que a tecnologia seja melhor aproveitada, além dos dados, como mencionei, tem finalmente esse, já chegando um pouco ao fim de nossa conversa, o papel das pessoas, o papel dos líderes, o papel do aprendizado de como usar a inteligência artificial. Então, só como pergunta final, queria te perguntar, como podemos também fazer com que as pessoas dentro das organizações saibam utilizar ao melhor a inteligência artificial? Eu vou dividir essa resposta em duas, tá? A primeira parte é, eu tenho uma parte de governança para garantir claridade, né, em relação ao uso da inteligência artificial, seja ela generativa ou não, dentro da empresa. Então, tem que ter políticas, normas e uma governança e um framework por trás disso tudo. Isso envolve a área de comunicação de uma empresa, garantir que ela esteja acessível por todos e disponível para todos. Então, acho que tem uma função bem corporativa, como qualquer, né, outra como qualquer outro, enfim, novo processo ou uma nova tecnologia. A diferença é que isso tem que ser mais estruturado, porque tem um componente novo nisso. A gente já falou sobre isso, né? Ela por si só é uma tecnologia que quase caminha sozinha. Você consegue conectar ela ao usuário final. O que isso significa no final? Você está descentralizando o uso dessa tecnologia da área de IT. Né? Então, você não precisa regular só normas e procedimentos de como eu construo uma aplicação, e de como eu governo isso, e business case, casos de negócio e por aí vai. Eu vou ter cada vez mais gente usando e mais distante da área de IT. Então, a gente tem que ter um cuidado maior. Esse é um elemento novo em toda a governança. E, por último, e de novo eu vou terminar aqui usando algo que eu tenho usado aqui durante toda a entrevista, né? Mais uma vez fazendo uma analogia do que tem acontecido ao longo dos últimos 40 anos. O que a gente viu mudar muito ao longo dos últimos 40 anos, e agora a gente também já falou um pouquinho sobre isso aqui de uma maneira muito mais rápida e exponencial, ela é tão impactante, né, a inteligência artificial e a generativa, que a velocidade é diferente, a relação com o tempo é diferente, mas se você observar, vamos pensar que sempre nesse ecossistema, eu vou falar um ecossistema de dois elementos aqui, pessoas e tecnologia. Eu já me usei como exemplo que lá na década de 80, para você coletar o benefício da tecnologia, eu precisava desenvolver aplicações. O que isso quer dizer no final? Que as pessoas tinham um papel muito relevante para coletar os benefícios da tecnologia. Eu era o programador, se não tivesse um programador, a linguagem ia estar lá, o computador ia estar lá, e eu ia continuar fazendo meu controle de estoque no meu caderninho lá no final da década de 80. Né? O que foi mudando ao longo do tempo, com novas tecnologias, foi essa relação, né, entre tecnologia e pessoas. Né? E se você for olhar a inteligência artificial, ela cada vez mais, ao te ajudar a ser mais produtivo, é uma mudança brutal nessa relação. Qual é meu ponto com isso tudo para responder a sua pergunta? Esse desafio ele sempre existiu. Né? A gente, a cada vez que introduz uma tecnologia nova ou uma aplicação nova, imagina, aquela pessoa que lá na empresa, lá na década de 80, controlava estoque no caderninho, de repente vem uma aplicação. Eu tinha que treinar essa pessoa, eu tinha que educar essa pessoa. Ao longo da década de 90, quanta coisa aconteceu com a tecnologia, né? Não só de aplicação, mas também de infraestrutura, internet, esses telefonezinhos geniais que a gente tem, esses aparelhos, tudo tem a ver com treinar e preparar as pessoas para tirar o melhor benefício da tecnologia no seu dia a dia pessoal ou no seu dia a dia profissional. E quanto antes a gente começar a fazer isso,
melhor e mais rápido os benefícios que a gente vai ter, né? A gente já vê isso no dia a dia, Andréia. Eu eu me lembro lá, a minha mãe, quando ia trocar o controle, ela era um pouco familiarizada com o controle remoto, né? Então ela ficava apontando para a tela, mas hoje eu sou a minha mãe. Já quando eu pego esse celular, eu digito isso aqui, eu vejo uma criança de 3 anos digitando aquilo ali. Esses videogames, por exemplo, agora, e eu era bom em videogame lá atrás com o famoso Atari, era só um botão e uma alavanca. Hoje, eu vejo eles usando 10, eu falo, nossa, isso é impossível. Então, o que é? Tem a ver com familiarizar, treinar, e quanto antes a gente fizer isso, melhor. Né? E eu acho que essa geração que vai vir, que está vindo, que está entrando no mercado de trabalho, e cada vez mais ela já vai ser tão mais familiarizada com isso, que elas vão ser capazes de potencializar ainda mais aquilo que a gente tem visto nos últimos 2 anos. E, por fim, que eu acho que é super relevante, ao disponibilizar uma ferramenta que consegue disponibilizar a informação através de perguntas, eu acho que tem um dado novo aí. Né? Eu acho que a experiência é muito importante, porque aqueles que sabem fazer as melhores perguntas sabem coletar as melhores informações. Então, acho que, de novo, algo que a gente às vezes estava deixando um pouquinho de lado, voltou com força. Então, essa combinação, né, essa potência de familiaridade com tecnologia, está treinado para isso, se reinventar o tempo inteiro, como eu falei, porque cada vez mais você vai ter mais tempo disponível e você tem que continuar sendo relevante. Né? Então, você tem que estar sempre se preparando e com essa combinação de uma pessoa experiente também para fazer as perguntas. Se a gente consegue colocar isso tudo num ecossistema sincronizado, bem governado e confiável, eu acho que esse é o papel de toda a liderança, é garantir esses elementos todos e que todos estejam trabalhando de uma maneira sincronizada em prol do mesmo objetivo, que também não é nada diferente do que a gente vem buscando há muito tempo, né? Pessoas trabalhando em prol do mesmo objetivo, Andréa. Com certeza, para poder aproveitar, afinal, todos esses benefícios que você apontou na série da inteligência artificial. Então, queria te agradecer muito, Marcelo, pela excelente conversa. Nós passamos por vários temas, mas o ponto principal aqui é o potencial é gigantesco. A IBM é uma grande parceira das grandes organizações com suas soluções de AI for Business, e aí com certeza poderão contar com vocês. Então, muito obrigado de novo, Marcelo, pela participação aqui. Foi ótimo o papo e um abraço. Espero aí a gente tenha outra oportunidade de, daqui a 2 anos, a gente vai estar conversando certamente de muitas coisas diferentes já. E para encerrar, queria agradecer de novo Marcelo Flores por sua participação aqui, gerente-geral da IBM Consulting no Brasil, e agradecer a IBM também. Ela é líder na AI for Business e seu parceiro perfeito para a adoção da IA de forma aberta, direcionada, confiável e capacitadora, com suas soluções como o IBM Watson X já disponível no Brasil, que é uma plataforma de IA e de dados que permite empresas escalarem e acelerarem o impacto da IA mais avançada com dados confiáveis, também do IBM Watson X Data e IBM Watson X Governance. Mundialmente, a IBM conta mais de 40 mil casos de uso da IA em 20 setores diferentes da economia, como finanças, telecomunicações, entre outros. Então, muito obrigado pela atenção até agora e até o próximo vídeo.